Fala galera, aqui é Gustavo Caetano, vamos para mais um exercício de lógica de programação com JavaScript lá do HackerRank. E falta só dois para a gente chegar na medalha de ouro. Hoje nós vamos brincar com a rainha, a famosa rainha do xadrez. Olha só, o exercício é o seguinte, e aqui o bom é que eu já dei um pequenino spoiler. Olha, ó que bonita essa medalhinha aqui, ó, medalhinha de ouro. Como eu falei, faltam só dois para a gente chegar no top 5, nas 5 estrelas aqui do HackerRank e ganhar essa badge maravilhosa. Bom, o exercício chama Queen's Attack 2. Vai lá no HackerRank, tenta fazer, depois você volta para assistir a resolução. Combinado? Isso aí faz muita diferença no seu aprendizado. O que importa é que você vai tentando e tal, e aí vai que vai. O que eu vou fazer aqui hoje? Nesse exercício eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu já trouxe aqui a solução pronta, eu vou explicar para vocês, porque olha só, ela é um pouquinho grande, senão ia ficar 2 horas aqui só digitando esse monte de código. E eu vou explicando aqui com vocês direitinho, para que vocês entendam qual que foi a lógica. Bom, o que o exercício aqui ele pede? Então tem aqui alguns exemplos diferentes de tabuleiro de xadrez. Então, o tabuleiro de xadrez, vocês sabem que é um quadrado, né? Você tem ali linhas e colunas, e aí você tem a... Deixa eu pegar aqui a paradinha. Você tem a coordenada de onde está a sua rainha, ou sua pedra, né? No caso aqui, a gente vai estar abstraindo que a gente só tem a rainha dentro do tabuleiro. Então a rainha está aqui, e aí quais são as possibilidades da rainha? A rainha ela pode atacar nas diagonais, e para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, né, e em todas as diagonais. Então aqui a diagonal superior direita, a parte de cima para cima, a diagonal superior esquerda, para a esquerda, a diagonal inferior esquerda, para baixo e a diagonal inferior direita. Ela pode fazer todos esses ataques. E aí o que o algoritmo aqui ele pede, o exercício pede para a gente fazer? Você tem que, ao receber a posição de uma rainha, como é que a gente lê isso aqui? A rainha está na linha 4, coluna 4. Então aqui é um eixo, né? É um gráfico, como se fosse um gráfico, né? Você tem o eixo X e aqui é o eixo Y. Linha e coluna. Então na linha 4 e 4, quantas casas ela pode andar? Então você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então você tem, nesse caso aqui, 27 possibilidades de movimentação da rainha. Beleza? Então tá bom. Aí, ele traz uma outra coisa aqui, ó. Um outro caso para a gente solucionar. Que é o quê? Com obstáculos. Então, nós vamos ter obstáculos. Então, o obstáculo é esse X vermelho aqui, ó. O que o obstáculo ele significa? Que a gente não pode andar para cá, porque tem um obstáculo aqui, ó. Então, todas as outras possibilidades serão possíveis, menos para cá. Ou seja, a gente tinha 27 menos 3, 24 possibilidades de andar agora. Então, antes a gente tinha 24. Se eu tiver um obstáculo na posição 3, na linha 3, coluna 5, eu estou com um obstáculo que está no meu caminho possível. Portanto, eu não posso caminhar para nenhuma dessas casas aqui. Portanto, eu posso agora, ficou claro demais aqui, né? 24 possibilidades de movimento. Então tá bom. Então eu posso ter aqui nos exercícios, né, nos testes, vários objetos dentro do meu tabuleiro. E aí, com base nesses objetos, nesses obstáculos, e nas possibilidades de movimentação da minha rainha, eu tenho que calcular quantas possibilidades de movimento eu tenho. O que mais? Também a gente tem uma outra informação do array, que é o tamanho do tabuleiro. Então o tabuleiro ele vai variar de tamanho. E ele sempre é quadrado. Então lá, você vai receber, então, nesse caso aqui, nós vamos receber o parâmetro 4.
que significa? Que eu tenho um tabuleiro 4 por 4. 4 linhas, 4 colunas. Eu vou receber a posição da rainha e a posição de obstáculos. Ou não, nesse caso aqui eu não tenho nenhum obstáculo. E aí você, com base nisso, vai ter que calcular quantos movimentos são possíveis. Isso aqui é bem legal, um exercício bem famoso assim, dentro da computação, das possibilidades de movimentação da rainha. Aqui não é um jogo de xadrez de fato, porque a gente não vai movimentar a rainha, a gente só vai, de acordo com a posição dela, saber quais são as possibilidades de movimento, com base também no tamanho do tabuleiro e nos obstáculos, beleza? Então, olha só. Esse daqui, ó que doido. Ele traz um tabuleiro 5x5. Ele tem um obstáculo na posição 5x5, um obstáculo na posição 4x2 e um obstáculo na posição 2x3. Dessa forma aqui, olha só, isso aqui também é importante. A minha rainha está aqui, ela está na posição 4x3, linha 4, coluna 3. Só que a minha rainha ela pode andar para cima, para a diagonal da esquerda, direita, para a esquerda, direita, diagonal para baixo e para cá. Então, esse obstáculo aqui, para mim, não faz diferença nenhuma, porque eu não consigo movimentar para lá também. Tá? Então, mas eu tenho que fazer de um jeito que eu entenda isso, que é um movimento não válido. Para cá, é um movimento válido, mas eu tenho obstáculo. Aí eu vou ter que parar aqui. Para cá também é um obstáculo válido. É um obstáculo de um caminho válido. Então eu vou contar só essa peça aqui, só esse caminho. E assim por diante. Essa aqui é a grande pega. Tá bom? E aí, olha como é que eu fiz aqui a solução. Aqui a gente vai receber alguns... É importante que vocês leiam. Isso que é legal você tentar fazer primeiro, porque você se localize aqui, se acostume com os nomes das variáveis, qual que é o nome do parâmetro, o que está vindo da onde e tal, do que só assistir aqui. Então aqui tem quais são as entradas, né, da nossa função. Então aqui, ó, o primeiro elemento é o tamanho do tabuleiro. Então eu fiz aqui vários testes para a gente testar antes de jogar para o HackerRank. Então nesse primeiro aqui, o que eu estou falando? O primeiro parâmetro é o tamanho do tabuleiro. Então, se eu coloco o número 4, significa que é um tabuleiro 4x4. O segundo é a quantidade, né, que é o K, é a quantidade de obstáculos que eu vou ter. Então, no caso aqui do primeiro exemplo, eu não tenho nenhum obstáculo. Depois, eu vou ter dois valores inteiros, que é a posição da minha rainha. Então, eu tenho qual que é a linha e qual que é a coluna que ela está. Então, nesse caso aqui, ela está na 4x4. Que é exatamente esse exemplo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. É um tabuleiro 4x4, não tenho nenhum obstáculo e ela está na posição 4x4. Linha 4, coluna 4. E por fim, eu recebo um array de obstáculos. Então tá aqui, ó, obstacles. Obstacle, né? Então aqui, como eu não tenho nenhum, eu tenho um array vazio. Tá? Nesse caso de cá, eu vou ter 3 obstáculos. E aí, como é que eu vou colocar isso aqui? Eu coloco sempre a coordenada do obstáculo. Então, eu vou ter um na 5,5, um no 4,2, um no 2,3. Aí, aqui eu vou ter em outras posições e tudo mais. Tá? Essa aqui é a forma como você vai criar a sua função e passar valores para os parâmetros. Então, beleza. Vamos fazer esse primeiro aqui. Vamos entender nesse daqui, depois algum com obstáculo. E entender o código que eu fiz aqui. Ó. Olha só. Primeiro, eu declarei variáveis de cima para a direita, para baixo e para a esquerda. E por quê? Porque esses são os movimentos mais simples, vamos dizer assim, da rainha. Então lá, deixa eu colocar aqui, ó, nesse daqui, que vai ser mais bonito. Então tá lá, ó. Eu tenho um 8x8 nesse caso aqui. Vamos colocar valores aqui, vamos abstrair valores para essas variáveis aqui. Para cima. O para cima, quantas casas eu posso movimentar para cima? É o N que é o tamanho do meu tabuleiro. Então, qual que é o tamanho do tabuleiro? 8. Menos o RQ, que é o Row Queen, né? A linha da rainha. A rainha está na 4, 8 menos 4, 4. Ou seja,
eu posso movimentar para cima 4 casas. 1, 2, 3, 4. São 4 possibilidades de movimento para cima. Beleza. Para a direita é o tamanho do tabuleiro, N, menos a quantidade de colunas, menos a coluna da rainha. A rainha está na coluna 4, está aqui, e o meu tabuleiro tem 8 por 8. Então, 8 menos 4, 4. Então, eu também consigo caminhar 4 pedras aqui, 4 espaços para a direita. Agora, o para baixo. Para baixo é a linha da rainha. Então, a rainha está na minha linha 4, menos 1. Por quê? Porque para baixo eu vou ter 3. Então, aqui, 4 menos 1, 3. Então, eu tenho 3 possibilidades de andar para baixo. Beleza. E para a esquerda, aqui, ó, a coluna da rainha. A coluna da rainha é 4, menos 1 também é o que eu vou andar para a esquerda. São 3 espaços. Então tá aí. Cima para a direita, para baixo e para a esquerda. Aí a gente também tem que criar aqui uma variável que pega as diagonais. E a diagonal é o seguinte, o top left é a diagonal superior esquerda, né? Para cima e para a esquerda. É essa daqui, ó. Quantas casas eu posso andar? Aí eu coloquei aqui uma fórmula math.min que vai pegar o valor mínimo de 2 possibilidades. De cima para cima, a gente já calculou aqui que para cima são 4 e para a esquerda são 3. Então vai ficar 4 e 3. Qual que é o menor? 3. Então para cima, para a esquerda são 3 possibilidades. Está aqui, ó, são realmente 3 possibilidades. Top right é entre o top e o right. Top 4, right 4, entre 4 e 4, o mínimo é 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Realmente são 4. É legal você ir fazendo esses desenhos aqui e olhando, você vai validando aqui o que realmente a gente está colocando, né? Agora para baixo. A diagonal inferior direita é o para baixo e direita. Para baixo tem 3, para a direita tem 4, o menor são 3. Então, 1, 2, 3. Realmente, a diagonal inferior direita está certo. E a diagonal inferior esquerda, que é o para baixo e para a esquerda. Para baixo são 3, para a esquerda são 3, 3 e 3, o menor são 3. Então está aqui, ó, 1, 2 e 3. Então está certinho. Desse jeito, eu sei a quantidade de movimentos que a rainha pode fazer, independente dos obstáculos. Aqui a gente não está considerando nenhum obstáculo, tá? Só as possibilidades de movimentação mesmo. Depois disso, eu tenho o tratamento do array onde eu tenho os obstáculos, que é aqui, ó, obstacles, que é o meu array que eu passo aqui como parâmetro dos obstáculos. E eu vou fazer um for each, ou seja, para cada um dos elementos desse array, eu vou fazer alguma coisa dessa função. E aí eu tenho um parâmetro que recebe 2 valores, né? Que é a linha e a coluna. Por que linha e coluna? Quando eu passo aqui os valores dos obstáculos, eu estou passando um array, que é esse array aqui maior, é um array de arrays. Cada um desses arrays aqui é um elemento, que é um obstáculo. Esse é um obstáculo, esse é um obstáculo, esse é outro obstáculo. E eu tenho 2 valores. Então, esses 2 valores, o primeiro é a linha, o segundo é a coluna, que é o que eu estou passando aqui, line e column, para a minha função for each. Só que antes da gente entrar nessa for each, vamos fazer o que está funcionando sem nenhum obstáculo. Que é o primeiro exemplo aqui, ó. Eu não tenho nenhum obstáculo, certo? Que é exatamente esse daqui, ó. Eu tenho um tabuleiro 8 por 8, eu não tenho nenhum obstáculo, a rainha está na posição 4, 4, e aí o meu array está vazio de obstáculos. Então é o terceiro valor, a gente espera 27 movimentos, que é aquilo que a gente contou e tal. Eu vou executar esse código aqui, ó, e, evidentemente, peraí, salvei, olha lá, estava com bug. Terceiro valor, 27. Então tá certinho, são 27 possibilidades de movimento nesse tabuleiro aqui. Show! Agora, nesse tabuleiro aqui, que é o mesmo, é 8 por 8, que é esse daqui, ó, 8 por 8.
Só que agora eu tenho um obstáculo, a rainha está na posição 4, 4 e o obstáculo está na posição 3, 5, que é essa daqui, ó, linha 3, coluna 5. Ou seja, desse jeito, ele vai me impedir de andar para cá, e aí eu não vou poder contar essas 3 possibilidades da diagonal inferior direita. E aí é onde entra o for each. O for each ele vai entrar no seguinte, ó. Para cada um dos elementos obstáculo que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer vários ifs. Aqui eu cheguei na solução de fazer vários ifs, tá? Podia ser de outra forma. Que é o seguinte, movimento para a esquerda. Movimento para a esquerda aqui. E aí, olha só, vamos abstrair aqui de uma outra forma. Deixa eu colocar, vou colocar mais obstáculos aqui, ó. Vou colocar um obstáculo aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aí esse já está aqui mesmo, um aqui e um aqui, ó. Por quê? Por que é legal você fazer esse teste? Porque eu estou colocando um obstáculo em todas as possibilidades de lados que a rainha pode andar. Então, nesse exemplo aqui que a gente tem, ó, quantos obstáculos eu posso, quantos lugares eu posso andar? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então são 12 possibilidades de caminho que eu vou andar. Tá bom. Para a esquerda, vamos lá, vamos imaginar, vamos abstrair isso. O da esquerda, eu tenho aqui um obstáculo na posição 4, 2. Vamos lá. Se a linha é 4, então vamos lá, aí vai guardando ali, ó, 4, for igual à linha da coluna, da rainha, ou seja, o meu obstáculo está na mesma linha da rainha? Sim, está na mesma linha. A coluna do meu obstáculo é menor do que a coluna da minha rainha? Sim, então significa que ele está na esquerda. Se está na mesma linha e a coluna é antes, é menor, então o objeto está na esquerda, o obstáculo está na esquerda. Aí ele vai entrar nesse if. E aí aqui nós vamos ter uma substituição de valor. O para a esquerda é 3. A gente calculou aqui que é possível andar 3 casas aqui para a esquerda. Então o valor que está aqui é 3, que é lá, ó, a coluna da rainha é menos 1. Então é 4 menos 1, 3. Então são 3 aqui. O 3 ele vai ser substituído, ou seja, ele vai receber um valor diferente, que é o quê? O mínimo de left, que é 3, ou o número absoluto da coluna da rainha, que é 4, menos a coluna do obstáculo, que é 2, 4 menos 2, 2, menos 1, 1. Porque eu vou ter só uma possibilidade de andar aqui, ó. 1 é menor que 3, então meu left recebe 3. Então eu vou andar para a esquerda 1, uma vez, uma posição. E aí eu vou fazer essa verificação para todos os lados. Para cima é o quê? A coluna tem que ser igual do obstáculo, então esse daqui, ó, tem que estar na mesma coluna. E a linha tem que ser maior do que a linha da rainha. Aí está em cima. Se estiver em cima, eu vou fazer top vai receber o mínimo de top e o absoluto, porque é importante do absoluto aqui, porque vão ter alguns casos que vai dar número negativo e eu não quero saber o número negativo, eu só quero saber a diferença absoluta entre um e o outro. A linha do obstáculo, que é 7, menos a linha da coluna, que é 4, dá 3. 3 menos 1, 2. Eu posso andar só 2. E aí esse 2 é menor do que 4, que eram as possibilidades todas aqui para cima, e o meu top vira 4, vira 2. Eu faço isso para todos. Então lá, ó, tem a verificação para cima, para direita, para baixo, e aí eu tenho as diagonais. A diagonal, qual que é a diferença aqui? Ó? Top left, ou seja, essa daqui, ó, a diagonal superior esquerda. A linha é maior do que a linha da coluna, da rainha? Sim, ela está para cima. Beleza. A coluna é menor do que a coluna da rainha? Sim, porque está para a esquerda. Se está para cima e está para a esquerda, ela está na diagonal. Só que eu também tenho que verificar mais uma coisa, que é o quê? O número absoluto de a linha da rainha menos a linha, ou seja, a linha da rainha é 4 menos 6
Aí, por isso que vai dar menos 2. Eu não quero saber menos 2, eu quero saber só a diferença, que é 2. 2 é igual a coluna da rainha, que é 4, menos a coluna do obstáculo, que é 2. 4 menos 2 dá 2. 2 é igual a 2, sim. E aí eu entro nesse if aqui, que é o top left, que a gente tinha antes, que era 3. Vai receber 3 ou o absoluto da linha da rainha menos a linha. Linha da rainha é 4 menos 6, 2, menos 1, 1. Eu só tenho um movimento, aí recebe 1. Por que eu tenho que fazer mais essa verificação? Porque eu poderia ter um obstáculo aqui, ó. Tipo aqui, ó. Igual a gente teve no anterior aqui, ó. Anterior ou para frente, agora não lembro. Deixa eu ver. Igual esse daqui, ó. Eu tenho um obstáculo aqui, ó. E por que é importante essa outra verificação? Senão ele entraria nesse if, porque ele está para cima, a linha é acima, a coluna também é acima, então ela está na diagonal direita. Só que esse valor aqui não é o movimento válido da rainha. Por isso que eu tenho que fazer mais aquela verificação ali. Deixa eu ver se eu vou acertar o... Nunca mais eu acerto esse lugar aqui. Para baixo. Mais um pouco. Foi muito. Aí, ó. Entendeu? Se eu tiver aqui, ó, ele entraria nesse if. Então, por isso que eu preciso ter também mais uma verificação. Então, é top left, top right, que é para cá. O bottom right, que é para cá. Diagonal inferior direita. E o bottom left. Eu vou fazer essa verificação de todos, né? Então, são todas as possibilidades. No final, eu vou fazer um return da soma de todos eles. O top, mais o right, mais o bottom, mais o left, mais o top right, mais o top left, mais o bottom right, mais o bottom left. A soma de todos. Aí vai trazer para mim a quantidade de possibilidades de movimento que a rainha vai ter. Tá? Aí, de novo, por isso que eu resolvi não digitar isso aqui tudo, porque senão ia demorar muito tempo. Já tá grande esse vídeo. Se eu tivesse que digitar, ia ficar semi-infinito. Então tá aí, ó. Olha que legal, esse daqui, ó, é um tabuleiro 8x8. Então é igual a esse daqui. Que é esse último exemplo aqui, ó. Então vamos entender o que ele está fazendo. Deixa eu ver se ele está. Ele tem um obstáculo. Então, ó, vamos primeiro. O 8 é o tamanho do meu tabuleiro, um 8x8. O segundo é a quantidade de obstáculos. Eu vou ter 8 obstáculos. E a posição da rainha, linha e coluna. 4, 4. Então ela está aqui, ó, na 4, 4. Depois a posição dos obstáculos. Então, eu tenho um na posição 3, 5, que é aqui. Eu tenho um X aqui. Eu tenho um na 6, 6, que é aqui. Deixa eu... Tá muito ruim essa paradinha aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor fixa. Porque senão vai ser bem difícil. Deixa eu colocar um vermelho aqui, ó. Aí, beleza. Deixa eu limpar. Opa. Vamos lá. 3, 5. Tá aqui, ó. Tem uma peça aqui. Eu vou ter uma na 6, 6 aqui. Obstáculo aqui. Um na 7, 4. 7, 4 aqui. Depois um na 7, 1 aqui. Depois um na 4, 2. Estou na linha 4, coluna 2. Depois um na 2, 2, que é aqui. Depois um na 1, 4, que é aqui. E um na 4, 7, que é aqui. Então, esses são os meus obstáculos. Então, vamos contar lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 possibilidades de movimento. Vamos ver aqui, ó. Vou rodar aqui que é o último exemplo, né? O último valor. Tá lá, ó, 11. 11 movimentos. Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente consegue resolver este exercício maravilhoso. Agora, vamos ver aqui se vai passar lá no HackerRank. Porque o HackerRank, ele é avacalhado. Que é o seguinte, ele vai... Depois vocês vão ver aqui os testes. Os testes são completamente absurdos. Tipo, de colocar um tabuleiro de 1000 por 1000. Coisa do tipo assim. Mas é interessante, porque temos que criar aqui uma solução que funciona para todos os casos, não é mesmo? Vamos submeter aqui o nosso código. Olha lá, são 12 testes.
e passou em todos os testes maravilhosamente. Uma coisa aqui que eu queria ressaltar, galera, é que todos esses exercícios aqui, eles estão no meu GitHub. Então tá lá, vocês podem pegar esse exercício aqui, esse código, tranquilamente, beleza? Então vou até fazer aqui um commitinho famoso, git add, git commit -m, como é que ele chama? Queens attack 2. Olha lá, ó, comitei, vamos fazer um push, git push, sapecar lá pro git. Eu vou até mostrar aqui, porque vocês podem pegar, às vezes você fala assim, eu vou pausar o vídeo, é difícil, tem que digitar, vocês conseguem pegar lá tranquilamente. Então aqui, ó, vamos abrir aqui o meu github.com, já abre aqui a parada, sign up não, é sign in, né? Vamos logar aqui. Deixa eu fazer aqui a minha verificação por... Como é que chama? Segundo é o second factor. Eu tenho aqui uma paradinha muito doida. Borrei aí para vocês não pegarem o negócio aqui, né? E pelo amor de Deus. Então olha só, a hora que eu entro aqui no meu GitHub, então é só lá, tem aqui na descrição do vídeo o link do meu GitHub. Então vocês têm acesso também aqui aos meus repositórios. O repositório é esse daqui, ó, TechVideo, -lógica, -javascript. Tá aqui, ó, todos os códigos de todos os exercícios, inclusive esse que vocês acabaram de ver, ó, Queens Attack 2. Então tá aqui, vocês conseguem pegar. E também, se vocês quiserem dar uma estrelinha aqui, fazer um clone desse repositório para a máquina de vocês, aí fiquem à vontade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima. Porque falta só um, hein?